Aleluia! Nesse mesmo espírito, feche seus olhos aí onde você está. Há poder no nome de Jesus. Ele está aqui hoje, amém? Esse Deus está aqui hoje para manifestar o poder dele e a solução, o seu milagre hoje na sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga comigo: há poder no teu nome, Jesus. Há poder para realizar impossível nessa manhã. Por isso nós colocamos, Senhor, a nossa expectativa em Ti. Senhor Deus, com corações gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer. Nós queremos nessa manhã, Senhor, Te entregar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso amor, porque sabemos que podemos descansar em Ti. Sabemos que podemos, Senhor Deus, confiar em Ti, porque o mais o Senhor fará sobre as nossas vidas. Senhor, realiza, Senhor Deus, o Teu querer nessa manhã. Senhor, fala aos corações dessa manhã, que seja uma manhã especial sobre cada coração, que seja um encontro marcado do Teu Espírito Santo com cada um de nós. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti, com os nossos corações abertos a Ti. Fala aos nossos corações essa manhã, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Você pode se sentar, meu irmão. Obrigado, pessoal, Deus abençoe vocês. Como é bom louvar desse Deus, ouvir do amor dEle, saber que Ele tem poder para realizar o impossível na nossa vida. Quantos creem nessa verdade? Ele tem poder. E não se esqueça, Ele está aqui nessa manhã para falar ao teu coração, para renovar o teu coração, para fortalecer o teu coração, para que você entenda que Ele tem grandes planos para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós, nesse mês de setembro, nós começamos uma série de mensagens falando em relação a relacionamentos. Relacionamentos, grandes relacionamentos que influenciam na nossa vida. Como conseguir se relacionar com pessoas de forma saudável. E a gente ouviu a respeito do amor, nós ouvimos a respeito de ter paciência. Difícil, né? Nós ouvimos em relação a olhar os outros com o olhar de Cristo, encontrar o melhor dos outros. Nós ouvimos também a respeito de zerar as nossas rivalidades, entendendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Nós ouvimos também em relação a destronar o ego. Enquanto o nosso ego está no trono da nossa vida, não há espaço para Deus. Você precisa destronar o ego e colocar o Senhor no trono da sua vida, no centro da sua vida. Nós ouvimos também em relação a controlar a nossa ira. Oh, meu Deus, que dificuldade. Mas a gente pode usar a ira, inclusive, a nosso favor. É como você reage a isso. Nós ouvimos também, no domingo passado, em relação a curar os nossos ressentimentos. Quantos de nós caminhamos com pesos, com ressentimentos e a gente não consegue ir em frente? E hoje, nós vamos ouvir um pouquinho, nessa última palavra da série, nós vamos ouvir um pouquinho a respeito de como fortalecer o nosso coração para esses relacionamentos. A gente ouviu tantas coisas incríveis, mas se nós não tivermos no nosso coração o amor de Deus, nós não poderemos passar isso à frente. Se o nosso coração estiver ocupado, focado em outras coisas, o amor de Deus não poderá ser refletido através da nossa vida. Nós precisamos estar com o nosso coração prontos, fortalecidos em Deus, para continuar a nossa caminhada. Porque
o amor que nós servimos ao próximo, o amor que nós refletimos na vida do próximo, não vem de nós, vem de Deus. Então esse amor, ele precisa estar fincado nos nossos corações. Nós ouvimos todas essas palavras da série, falando de princípios para que a gente possa agir em direção ao outro. Hoje eu quero te trazer para que você possa refletir num princípio para fortalecer o seu coração, em direção agora de você mesmo. Às vezes a gente está com o nosso coração tão cheio de coisas, tão ocupado com os nossos próprios problemas, as nossas crises, o nosso emocional, que a gente não consegue nos dirigir ao outro e oferecer amor. A gente faz de tudo, mas a gente não consegue ficar de pé para viver esse amor de Deus e para oferecer isso ao próximo. Como é que tem andado o teu coração? Como é que tem andado o seu dia a dia? Olha, Deus falou tão forte no meu coração essa semana, me fez viver tantas coisas, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Você não veio aqui à toa. Eu sei que é um pouquinho desconfortável, mas vira para o seu irmão e fala assim: como é que você está hoje? Você já deve ter perguntado isso, você já deve ter falado, né? Oi, tudo bem? Essas coisas todas. Teve o say hi, né? Você foi lá. Mas às vezes fica um pouco retórico, né? Você pergunta, mas você não quer saber muito. Porque se a pessoa falar, você, meu Deus, deixa eu sair, porque eu estou falando demais. Né? Mas agora, eu queria que você, sem ser retórico, que você virasse para o seu irmão, não precisa ser o mesmo não. Vira para o outro lado para você não ficar desconfortável. Pode ser o mesmo também, se você quiser, não tem problema. Mas que você falasse com autoridade para ele. Fala assim para ele: vai ficar tudo bem. Deus está no controle, fala para ele. Fala com autoridade. Vai ficar tudo bem, meu irmão. Às vezes a gente gasta tanta energia com tanta coisa. E às vezes a gente só precisa ouvir isso, vai ficar tudo bem. A gente passa por fases e às vezes a gente acha que essa fase nunca vai passar. Mas eu te digo nessa manhã, vai ficar tudo bem. Pastor, por que você tem certeza disso? Porque o Deus que eu sirvo está no controle da tua vida. Essa é uma verdade. Ele está aqui presente hoje. E talvez você se sinta incapaz de amar o próximo por causa da dificuldade, da crise que você está vivendo. Talvez você se sinta incapaz porque você está tão fixado nos seus problemas, nos seus desafios, que você pensa que eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Mas eu quero te dizer que o dia de amanhã pertence a Deus, fica tranquilo, Ele está cuidando de tudo. Ele está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, no trono de glória, cuidando da sua vida. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, está na palavra dEle. Mesmo antes de você nascer, Ele já tinha um plano especial para a sua vida. Ele conhece quando você ora, Ele conhece quando você acorda, Ele conhece quando você vai para o trabalho, e Ele sabe exatamente do que você precisa. Vai ficar tudo bem. Nessa manhã, eu queria que você refletisse um pouquinho a respeito do seu coração. Eu queria que você pudesse parar alguns minutos para poder refletir a respeito de você mesmo. Será que você não está precisando de um tempo de ser cuidado? De olhar para si e falar assim: Senhor, eu estou tão preso aos meus problemas, mas agora eu quero entregar meu coração a Ti, cuida de mim. Seja soberano na minha vida, faz o que o Senhor quiser. Eu não quero mais gastar a minha energia com meus problemas, eu quero gastar a minha energia louvando o Teu nome. Porque à medida que eu louvo o Teu nome, à medida que eu busco ao Senhor, à medida que eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu sei que o mais o Senhor vai fazer.
Eu sempre, quando penso em relação a cuidado, às vezes a gente se preocupa com tanta gente, com tanta coisa, e isso é maravilhoso. Mas a gente só pode dar vida para alguém quando nós temos vida. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu só posso dar amor a alguém quando eu vivo desse amor. Eu só posso manifestar alegria, confiança, força, quando meu coração está manifestando isso. Eu preciso ser cheio do amor de Deus a ponto de eu transbordar para os meus irmãos. Toda vez que eu penso em relação a cuidado, vem à minha mente, talvez eu já tenha falado aqui, a ilustração de que quando você entra no avião, a comissária de bordo dá aquelas instruções de emergência e fala, olha, em caso de despressurização, máscaras cairão. No primeiro momento você fica desesperado, que você pensa, para que eu preciso da máscara? O avião vai cair? Mas você pensa, máscaras cairão, e ela fala assim, primeiro coloca em você e depois coloca nas crianças e nos outros. Por que ela fala isso? É meio egoísta? Não, é porque se você não estiver vivo, você não tem como auxiliar alguém. Se você não cuidar do seu coração, se você não preencher o seu coração do amor de Cristo, você não terá amor para passar para o seu próximo. Como fazer grandes relacionamentos se eu não consigo me relacionar com ninguém porque eu estou tão preso aos meus problemas? E aí eu me torno aquela pessoa chata que só vive reclamando de tudo. E aí a gente faz aquela pergunta, está tudo bem? Aí você, não está tudo bem. É que está acontecendo isso, aquilo outro. Aí a pessoa vai, meu Deus, ficar perto de problema, talvez pegue, né? Vai que pega. Vou ficar longe, a pessoa só tem problema. Ninguém quer se relacionar com pessoas chatas. E a gente, de tanto ficar preso aos nossos problemas, a gente acaba se tornando uma pessoa chata. E aí a gente percebe que talvez esse é um grande desafio para a gente conseguir se relacionar com alguém. Então nessa manhã, eu quero que você reflita sobre o cuidado do seu coração. Para que você produza um coração amoroso. Esse coração amoroso só pode nascer quando o amor de Deus invadir o seu coração. Quando os problemas da vida, você olhar para eles e falar, está tudo bem, eu sei que Deus está cuidando de mim, e você puder descansar. E você só vai poder descansar quando você fortalecer o seu coração em Deus. É importante que você entenda isso. Deus quer fortalecer o seu coração, mas você precisa dar espaço para Ele. Você precisa entregar o seu caminho ao Senhor. Você precisa saber em quem você tem crido, dia após dia, e ter certeza que o mais Ele fará sobre a sua vida. Essas crises, elas não podem drenar a sua energia a ponto de você se esquecer de que quem age na sua vida é Deus e não a sua própria força. Você precisa ir em frente. Tomar atitudes para mudar. E uma dessas atitudes é entregar o seu caminho ao Senhor. A gente tem falado em relação a esses relacionamentos, mas esses relacionamentos funcionarão na sua vida quando você quiser manifestar esse amor de Cristo na vida das pessoas. Porque senão, de tanto a gente focar apenas nos nossos problemas, nós fazemos do nosso problema o nosso Deus. O Deus que na verdade nós deveríamos servir, nós servimos ao Deus do nosso problema. Aquilo se torna uma idolatria, porque a gente só consegue viver em cima daquilo. Eu não consigo pensar em outra coisa, eu não consigo refletir sobre outra coisa, eu não consigo abrir o meu coração para o próximo, porque é o meu problema. E a gente ainda usa esse pronome, o meu problema. A gente se apega a ele. Diga nessa manhã, de uma vez por todas para a sua vida, não é o meu problema, mas é o problema que eu estou enfrentando. Pare de pegar o problema para você.
Pare de receber isso como se fosse algo de estimação. Não, é uma fase, você vai vencer. Deus está no controle de tudo. Você precisa ir em frente, você precisa caminhar, você precisa, na velha expressão, o pessoal da tradução não gosta de mim quando eu falo isso, você precisa virar o disco. Aí a gente entrega a idade, né? Aquele disco de vinil. Vira o disco, deixa a música continuar. Deixa as coisas continuarem. Para de ficar preso na mesma fase. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para acrescentar sobre a sua vida. Deus quer restaurar a sua vida e o seu coração para que você se torne bênção na vida do seu próximo. Pode ficar tranquilo, não vou pedir mais, mas dá só uma olhadinha para quantas pessoas estão à sua volta. Existem pessoas precisando do seu sorriso. Existem pessoas precisando da sua força. Existem pessoas precisando do amor que está no seu coração. Mas você precisa seguir em frente. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado para o seu coração. Para você viver esse chamado, você precisa seguir em frente. E deixar que esse problema não se torne o Deus da sua vida. Deus quer te usar nessa manhã. E eu, pedindo uma orientação de Deus, Deus me trouxe a história de uma pessoa, um personagem da Bíblia, que fala muito a respeito disso. De alguém que estava na crise e pediu forças a Deus para que fosse resolvida essa situação, não apenas para trazer bênção à vida dele, mas para que a bênção que fosse alcançada na vida dele refletisse em todo o seu povo. Deus me levou à história de Neemias. Eu não sei se você conhece essa história, nós vamos ler hoje. Eu queria ler com você em Neemias, no capítulo 1, no verso 2 até o verso 11. É uma leitura um pouquinho longa, mas vai fazer sentido na sua cabeça. Vamos ler lá. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi isso, eu sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu o dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para restabelecer o meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com a tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Deixa eu te posicionar aqui na história, porque talvez você não conheça muito bem essa história de Neemias. Contando um resuminho do contexto histórico. O povo de Israel tinha sido dominado pelo Império Babilônico, que era um império sem misericórdia. Destruiu a cidade de Jerusalém
e seguiu, destruindo não apenas a cidade, os muros, o templo, mas também a cultura, o espírito deles. Porque não apenas destruiu toda a cidade, mas levaram aquele povo para outro lugar com a intenção de apagar da mente deles tudo o que tinha em relação à sua cultura, à sua identidade. E aquele império era sem piedade, passou por muitos anos dominando aquele povo. Até que um outro império, que era o Império Persa, domina o Império Babilônico. E esse império era um pouco diferente. Eles permitiram que os outros povos voltassem para suas terras e reconstruíssem os seus lugares, inclusive o templo. Mas o muro da cidade estava destruído. E talvez você pergunte, meu Deus do céu, por que essa tempestade num copo d'água por causa de um muro? É engraçado que o problema do outro é sempre menor do que o nosso, né? Eu já falei isso aqui, a gente gosta de ficar competindo o problema, né? Ah não, o meu é maior, meu irmão, deixa você vencer, eu não quero ganhar de você não. Fica com o seu problema maior, eu vou ficar com o meu pequenininho. Tá bom? A gente combina assim. E o problema de Neemias era, os muros da cidade estavam derrubados. E muro naquela época, se você parar para pensar, quando você tem uma casa, aqui a gente não tem, muitas cidades nem tem muro nas suas casas, né? Não tem cerca, não tem nada. Mas no Brasil isso é muito comum, você ter os muros em volta da sua casa. Porque o muro, ele significa intimidade, significa orgulho, significa honra, significa o seu espaço, aquilo é seu, a sua cultura está protegida, você está seguro de qualquer mal, você está envolvido por algo que é seu. E aqueles muros da cidade destruídos significava como a perda da segurança da cidade, a perda da identidade da cidade, a perda da honra da cidade, do valor da cidade, da estabilidade da cidade. Eles estavam vulneráveis a qualquer coisa. Qualquer um poderia entrar e sair, tomar posse de algum lugar que não fosse deles. Imagina a gente aqui na igreja se não tivesse essas grades. Qualquer um pode entrar e fazer morada aqui dentro do estacionamento. Sem mais, sem menos. Isso significava muito para eles. E naquela época, era essa a situação. O rei da Pérsia permitiu que as pessoas voltassem para os seus lugares. E o irmão de Neemias, Hanani, voltou para a cidade e percebeu essa situação. As pessoas estavam sendo humilhadas, as pessoas estavam sendo envergonhadas. As pessoas da sua geração, as pessoas que cresceram com eles, as pessoas que tinham apreço. Imagina você receber notícias de alguma família sua do Brasil, sabendo que as coisas estão acontecendo lá, tudo está sendo destruído e você está longe sem poder fazer nada. Seus antepassados, a sua história, a sua cultura, toda ficando para trás, sendo destruída, sendo humilhada. Isso trouxe tristeza ao coração. E o irmão de Neemias chega e fala, a situação não está legal lá. Eles estão sendo humilhados, eles estão sendo envergonhados. Os muros estão destruídos. Aquilo choca o coração de Neemias. E ele entra numa crise e ele fala, e agora? Essa é a minha versão. Os meus antepassados, a minha história, a minha cultura, tudo que eu tinha, já não tenho mais. E a palavra de Deus diz, lá no verso 4, vai dizer assim, quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Às vezes a gente entra numa crise que parece que o chão se abriu, né? E a gente não sabe o que fazer. A gente se entrega, a gente chora. E a gente
fica sem saber como proceder, como eu vou seguir em frente. Às vezes a gente não consegue perceber o agir de Deus. Mas eu quero te dizer que muitas vezes o silêncio não quer dizer que Deus não está agindo em seu favor. Às vezes o silêncio traduz para a gente como se Deus não estivesse presente, mas Ele está aqui hoje te ouvindo. E mesmo que o silêncio te faça achar que as coisas não estão acontecendo, Ele é um Deus fiel. Aleluia! E Ele vai fortalecer o seu coração em meio à crise. Ele vai te fazer passar, Ele vai permitir que você passe por certas situações para que o seu coração esteja forte, que o seu coração esteja fortalecido nele, para que quando você se tornar alguém que possa manifestar o amor de Deus, você vai poder dizer, olha, eu posso dizer por mim mesmo, eu venci, o Senhor fortaleceu o meu coração, então eu estou aqui para te levantar também, para segurar na sua mão, para te dizer, não temas, porque o Senhor é contigo. Os relacionamentos fazem isso. Eles se firmam uns nos outros, porque eles sabem que nós somos um só corpo, e assim nós caminhamos juntos, um fortalecendo os outros. Então nessa manhã, se você tem passado por alguma crise ou alguma dificuldade na sua vida, no seu coração, saiba que Ele está agindo em seu favor. E existem fases que nós precisamos respeitar dessas circunstâncias. As circunstâncias, elas vão continuar acontecendo. As circunstâncias vão continuar vindo. Você vai vencer uma, outras virão, porque isso faz parte da vida. E você vai precisar seguir essas fases das circunstâncias. A primeira delas é a fase do luto. Sabe qual é a fase do luto? É quando você percebe que a situação não é favorável. Você recebeu um diagnóstico. Você recebeu uma sentença. Você recebeu uma palavra contrária. Você recebeu um projeto que parece que daria tudo certo, mas não foi bem assim. Parece que seu chão abriu e você chegou a hora de afundar. E aí, chega a hora do luto. A gente chora, irmão. A gente chora. Dói. Nós não somos robôs. A gente chora. Neemias chorou, lamentou por dias. Dói. E está tudo bem. Porque às vezes a gente quer tentar levantar o outro quando está na crise, e a gente fica, não faz isso. Você tem que ser forte. Você tem que se levantar. Pelo amor de Deus, me deixa chorar. Deixa aqui quietinho, eu quero chorar. Está tudo bem chorar. Está tudo bem sofrer. Mas eu não posso ficar sempre nessa fase. Ontem eu tirei 1 minutinho para andar de bicicleta com o Ben e com o Rafael. E a gente andou de bicicleta. E quando a gente estava voltando, todo animado, ele já está aprendendo a andar de bicicleta de rodinha, né? Estava todo animado, quando ele já estava animado, andando mais rápido na bicicleta, não sei por que cargas d'água, a bicicleta com rodinha virou, e ele caiu no chão. E aí foi aquele escândalo, né? Foi um arranhão no joelho. Eu pensei que tinha engessado, quebrado, fraturado. Aquele escândalo. E aí a gente faz isso, né? A gente como é pai, a gente quer fortalecer o coração dos nossos filhos. Não fica assim, não chora, foi tudo bem, todo mundo cai, levanta e tal. Você é forte, você é corajoso, senta na bicicleta de novo, senta lá, você vai conseguir vencer. E aí ele vira para mim e fala assim, pai, eu não quero ser nada por enquanto, eu só quero chorar. E aí eu falei, deixa o menino chorar. Porque às vezes a gente quer fortalecer o outro no momento errado, às vezes a gente precisa botar para fora, e está tudo bem. A gente precisa colocar isso, porque senão parece que vai adoecendo o nosso coração. Vai prendendo a nossa característica de humano. Você é humano, Deus colocou sensações na sua vida mesmo. Está tudo bem chorar,
Mas não pode chorar para sempre. Não pode seguir isso para sempre. Você precisa mudar de fase. Você precisa seguir em frente. Isso nos faz lembrar daquela situação do profeta Elias, quando ele ficou assustado, pensando que Jezabel ia acabar com a vida dele. O que ele faz? Ele corre para uma caverna, se prende lá e fala assim: não está doido? Não vou sair daqui mesmo. Essa mulher vai acabar comigo. O profeta, aquele que já teve experiências com Deus, aquele que já estava lá, era amigo de Deus, recebia ordens de Deus, estava fortalecido em Deus, e ele teve medo, se escondeu na caverna. Imagina eu e você, a gente sente medo, está tudo bem, mas Deus vai e fala para Elias: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Você vai ficar aí para sempre? Existe a sua fase de luto, mas você não pode ficar nessa situação para sempre, irmão. Você precisa tomar atitude, você precisa seguir. E Neemias fez isso. Neemias não deixou que a dor dele fosse o Deus dele. Porque ele podia muito bem parar e falar: quer saber? Sinto muito. O muro está quebrado, o que eu posso fazer? Eu estou aqui empregado, o rei é meu amigo, estou experimentando tudo do bom e do melhor, lamento. Não posso fazer nada. Você acha que eu sozinho vou construir um muro inteiro de uma cidade? Lamento, mas não. Ele não deixou se prender àquela fase. Ele seguiu em frente. E ele passa daquela fase do luto para a fase da entrega. Ele mudou de fase nesse jogo. E a Bíblia diz que ele chorou, lamentou, mas ele orou e jejuou. Ele buscou direcionamento da parte de Deus. Ele fortaleceu o seu coração em Deus. Antes de tomar qualquer atitude, antes dele pegar a bolsa dele e falar assim: não, eu vou resolver. O que ele fez? Ele foi lá e falou: Senhor, eu quero me entregar a Ti. Eu quero lembrar da promessa que o Senhor tem para mim. Eu quero te pedir perdão dos meus pecados, e não apenas dos meus pecados. Eu quero pedir perdão pelo meu povo, eu quero pedir perdão pela minha família. Eu quero me colocar debaixo da sua dependência, antes de qualquer coisa. Antes de eu me apresentar ao rei, eu quero que o Senhor me dirija, eu quero que o Senhor fortaleça o meu coração. Esse que é o problema das situações. O problema é que a gente vive difíceis situações e a gente acha que a gente vai resolver com a nossa própria força. E a gente continua frustrado e preso na mesma fase. Certa vez eu joguei um joguinho, que eu não me lembro, não sou muito de videogames, mas nem sei qual é o jogo, mas veio agora na minha mente, que nesse jogo você tinha algumas fases. E em cada fase que você jogava, você garantia armas, ou munições, ou força, para conseguir lutar com o chefão lá na última fase. Então era importante eu passar por cada fase. Mas você também tinha a opção de pular essas fases e já lutar lá no final com o chefão. Eu, ansioso, Deus está trabalhando nessa minha vida, esperto, carioca, falei: eu vou ficar perdendo tempo nessas fases? Não, eu vou logo lutar com o chefão. E aí o que eu fiz? Cheguei lá no chefão. Quando cheguei no chefão, o chefão veio com todos os tipos de armas e toda a estratégia que ele poderia jogar sobre a minha vida. E eu fui com o quê? Com nada. Porque eu pulei as fases. Porque eu não soube respeitar que cada fase é necessária na nossa vida. Eu não tinha as armas necessárias para lutar com o chefão. Eu não tinha a força necessária. E no primeiro golpe eu morri. A nossa vida é assim. Nós temos fases que precisamos passar. E a fase da entrega, da dependência de Deus, é a fase que vai virar a chave na sua vida. É a fase que vai fazer com que você se fortaleça, que o seu coração esteja firme no Senhor para vencer a batalha final. Não pule essa fase.
Não ache que está tudo bem se você pular por conta da sua ansiedade. Você vai chegar lá no final. Você até vai poder seguir a sua fase da vida. Mas você vai chegar lá no final sem as armas necessárias para poder vencer essa guerra. Você chorou, está tudo bem. Pule de fase. Vá para a fase da dependência de Deus. Se entregue aos pés do Senhor. Coloque a sua dependência nele, admitindo que você não pode vencer essa fase sozinho. Você não pode vencer esse jogo sozinho, você precisa de Deus. Você precisa que o seu coração esteja firme, fortalecido, fundamentado em Cristo Jesus. Porque aí, se o seu coração estiver fundamentado em Cristo Jesus, pode vir a tempestade, pode vir a chuva, pode vir o terremoto, pode vir o que for. Você não vai ser abalado, porque o Espírito Santo de Deus é contigo. Fortaleça o seu coração em Deus, meu irmão. Pare de querer lutar sozinho com a sua própria força. Pare de achar que a sua dor é mais forte do que todo mundo. Mas, às vezes, acontece o contrário. Ao invés da gente lutar essa fase e entregar o nosso caminho ao Senhor, entregar as nossas limitações, a nossa inquietação aos pés do Senhor e fortalecer o nosso coração nele, a gente faz o seguinte: o que mais a gente recebe, a gente na igreja aqui, não precisa se denunciar, tá? A gente vem, conversa com as pessoas falam: pastor, eu estou muito deprimida, aconteceu isso. Aí eu fico: meu Deus do céu, que problemaço, Jesus amado, não queria estar na pele da pessoa. E aí a pessoa fala: mas aconteceu isso, eu estou muito triste e tal. Eu acho melhor, pastor, eu parar de vir à igreja. Peraí, perdi alguma coisa? Volta a fita aí que eu não entendi. Não, eu acho melhor, pastor, parar de trabalhar na igreja, porque, sabe, está me consumindo muito. Peraí, meu irmão, não estou entendendo. Não era para você se aproximar mais de Deus e você está fazendo o contrário? Porque você sabe, eu tenho muito trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, não estou dando conta. Então o problema da sua situação é buscar o Senhor. O problema de você não seguir em frente ao seu trabalho na igreja, eu acho que está alguma coisa errada, irmão. A palavra de Deus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E a gente está pulando isso. Ao invés da gente se fortalecer o nosso coração, pensar nas coisas do alto, pensar naquilo que vai fortalecer o nosso coração, a gente se afasta. Aí a gente abre a rede social, o irmão faz tudo, menos ir para a igreja. O que está acontecendo? Você está pulando a fase. Você está pulando a fase da entrega. Você está pulando a fase da dependência de Deus. Você vai chegar lá no final e vai se frustrar. Você vai continuar batendo cabeça. Porque você não tem armas necessárias para lutar essa guerra. As armas só vêm com a fortaleza do Senhor. Quando a gente entrega o nosso coração, quando a gente entrega a nossa dependência a Deus, sabe o que a gente faz? A gente alegra o coração de Deus. E lá em Neemias 8 vai falar assim, olha, ele mesmo fala, a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Você só consegue fortalecer o seu coração quando você alegra o coração de Deus. Não adianta você querer pular essa fase. Você precisa ser fortalecido em Deus, na sua justiça, nas suas coisas. Para de ficar ansioso. Estou falando para mim também. Para de pular fases. Aproveite cada minuto dessa fase. E se entregue totalmente ao Senhor. Se entregue totalmente ao seu coração a Deus. Se você lá ler nesse capítulo 1 de Neemias, do verso 5 ao verso 11, você vê uma oração de entrega total ao Senhor. Ele pede perdão até pelos pecados que ele nem cometeu, mas ele pede perdão pelo seu povo. Ele pede perdão pela sua família.
Ele vive falando assim, entendendo que se o Senhor não for com ele, ele não vai conseguir vencer essa guerra. Para pensar, imagina você chegar num lugar, reconstruir o muro. Gente, reconstruir o muro de uma cidade não é o muro de uma casa, é uma cidade. É como se você pudesse reconstruir os limites de uma cidade como Bridgeport, eu não sei exatamente o tamanho, mas não é um trabalho que dá para uma pessoa fazer. Ele sabia que ele fortalecendo o coração dele em Deus, ele seria abençoado para abençoar o seu povo. Ele fortalecendo o seu coração, ele fortaleceria o povo dele, os relacionamentos dele. Você precisa fortalecer o seu coração para que você continue a ser bênção na vida do seu irmão. E assim, Neemias seguiu. Eu te pergunto nessa manhã, a quem você tem pedido ajuda do seu dia a dia? Ah, pastor, eu recebi um diagnóstico. Tá bom, você pediu ajuda a quem? Ah, pastor, é que meu marido quer me deixar. Tá bom, você pediu ajuda a quem? Ah, pastor, é porque saiu uma sentença, uma liminar de não sei o quê. Tá bom, você está conversando com quem? Ah, eu já pedi orientação para o terapeuta das estrelas, que traz o seu amor em 3 dias. Vai continuar errado. Não é essa arma que você precisa. Você precisa ser fortalecido em Deus. Você precisa ligar o seu coração totalmente ao Senhor, colocar sua petição aos pés dele e deixar ele agir na sua vida. Deixar que ele te passe para a próxima fase. Neemias, ele não ficou preso no casulo dele, na zona de conforto dele. Neemias, ele seguiu em frente. Ele deixou a zona de conforto dele, reconheceu a grandeza de Deus na vida dele, confessou os seus pecados a Deus e relembrou da aliança dele para com Deus. E se você continuar lendo não apenas o capítulo 1 de Neemias, que a gente leu, mas se você passar para o capítulo 2, você vai ver que depois que ele fez essa oração e ele falou, Senhor, me ajuda que eu vou até o rei. Quando ele chega perto do rei, na cultura persa, você não podia se apresentar ao rei com um semblante triste. Mesmo que fosse falso, você tinha que estar lá, vendendo alegria. Porque se o rei achasse que você estava triste, você era até passível de morte. E Neemias chegou. E eu queria ir lá com você. Neemias no capítulo 2, no verso 2. Coloca aí para mim. Diz assim, olha. O rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente? Deve estar profundamente angustiado. E aí Neemias fala assim, eu fiquei com medo. Pensa bem, Neemias, mesmo sendo um profissional que era da confiança do rei, porque nós lemos lá, ele era copeiro do rei. Você sabe o que é copeiro do rei? O copeiro do rei, ele é aquele que experimenta as coisas para o rei, antes que o rei coma ou beba alguma coisa. Porque se alguém quiser envenenar o rei, vai botar na comida, vai botar na bebida. E aí o rei, espertamente, o que ele faz? Traz alguém, a pessoa experimenta a comida primeiro, se ele não morrer, aí eu como. Olha que maravilha. Então esse cargo, ele era tão de confiança, que o rei tinha uma certa estima por Neemias. Porque também era um cargo arriscado. Ele se arriscava todas as vezes que ele provava alguma coisa para o rei. Então existia uma certa relação, mas ainda assim,
Neemias ficou com medo. A gente não sabe o que passa na cabeça desses reis, né? Neemias ficou com medo. E aí o rei pergunta, o que está acontecendo? Você não é triste assim? Você não está doente? O que está acontecendo? E aí Neemias abre o coração. E fala lá no verso 3, que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste. A cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha, tem que ter muita coragem. E ele chegou lá. Mas ele sabia que ele não podia ficar também só na fase da entrega. Ele tinha que tomar uma atitude. E ele sabia que ele já tinha saído da fase do luto. Ele já tinha entregue o seu coração ao Senhor. Ele sabia que ele estava protegido pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele sabia que ele estava seguro pelo Rei do coração dele. E ele vai até a presença do Rei. Com ousadia ele passa de fase e vai para a fase do fortalecimento. Para a fase do fazer acontecer. E ele segue em frente. É a fase do tudo ou nada, onde eu vou ter que entrar com ousadia. Mas Deus é comigo. E eu vou vencer essa guerra no nome do Senhor dos Exércitos. Toda vez que eu penso nisso, eu lembro da passagem de Davi quando ele chega diante do gigante. Quantos gigantes se colocam na sua frente? E Davi falava para o gigante, você vem contra mim com armas, com qualquer outra estrutura, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Não é na sua força, irmão. Neemias não poderia vencer sozinho. E ele vai. Ele chega em ousadia. E o rei pergunta lá no verso 4 para ele, Neemias, o que você deseja que eu faça? Perguntou o rei, depois de orar ao Deus dos céus. Ele continua. E aí ele fala de toda a situação. Você sabe que Deus é tão incrível que o rei se compadece e não apenas permite que Neemias saia do trabalho, um trabalho de confiança. Ele poderia falar assim, não, envia outra pessoa, você é meu funcionário, eu confio em você, até eu conseguir outro copeiro vai dar trabalho. Não, ele falou, pode ir lá. Mas você não vai assim simplesmente de mão vazia não. Sabe o que o rei fez? Deu para ele cartas para todos os outros reinos. Não toca no Neemias não, porque eu deixei ele ir. Ele vai fazer uma grande obra. Não apenas isso, ele financiou para que Neemias estivesse lá. Isso é coisa de Deus. Só Deus pode fazer coisas que você nem imaginaria. Deus tem para cada um de nós uma porta aberta e um milagre disponível. Mas você precisa confiar em Deus de todo o seu coração. Você precisa abrir o seu coração para viver esse sobrenatural de Deus. E foi tão incrível que Neemias volta, reúne todo o povo e fala, olha, a gente vai conseguir construir esse muro. Você acha que foi fácil? Não. Se você ler todo o livro, você vai ver que foi difícil o negócio. Se levantaram pessoas contra ele, falando que ele não seria capaz. Se levantaram tudo que você possa imaginar para frustrar a obra que ele tinha para fazer com as suas mãos. Mas Neemias fala assim,
Você pode falar o que você quiser. Vocês podem se levantar como vocês quiserem. Mas dessa obra eu não vou descer. Eu não vou parar. Quem garantiu foi o Senhor. Querido, olha, eu não faço ideia como está o seu coração, as situações que você tem enfrentado, os seus desafios, quais são os diagnósticos que você tem que enfrentar, quais são as sentenças que você tem que viver, quais são os desafios que você tem que ultrapassar. Algumas pessoas conversam com a gente está em oração junto. Mas eu quero te dizer que acima da nossa oração, acima da nossa estima, acima dos nossos braços para te levantar, existe um Deus que te vê todos os dias. Que conhece o teu coração, Ele conhece o teu chorar. Ele conhece, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Você vai vencer, eu creio nisso em nome de Jesus. E eu te pergunto nessa manhã, qual fase você quer ficar? Você quer continuar na fase do choro? É seu direito. Está tudo bem. Mas Deus tem uma nova fase para você. Passe para a fase da entrega. Passe para a fase da dependência. Mostre para o Senhor, mova o coração de Deus. Fala, Senhor, eu não consigo mais sozinho. Está doendo, Senhor. Não se afasta das coisas de Deus. Você percebe que no primeiro verso que nós lemos, Neemias chorou, se sentou, lamentou e não falou assim, olha, depois de um tempo ele orou e jejuou. Não, ele fez tudo ao mesmo tempo. Ele não perdeu a visão daquele que é o único que pode fazer alguma coisa pela vida dele. Mesmo triste, ele estava lá pedindo orientação a Deus. Mesmo com seu semblante caído, ele estava lá jejuando. Ele estava pedindo direcionamento a Deus. Não fica nessa fase do choro. Siga para a fase da entrega. E à medida que você fortalece o seu coração, passe para a fase do fazer, do realizar, porque Deus é contigo. E você vai ver que não apenas você vai ser vitorioso, mas todos aqueles que estão ao seu redor. A bênção do Senhor vai chegar na sua vida, à medida que você vai transbordar na vida de quem está do seu lado. Isso é tão incrível. Neemias garantiu o resgate do orgulho daquela cidade. Neemias garantiu o resgate da honra daquela cidade. Simplesmente pelo fato de que ele fortaleceu o seu coração em Deus. Nessa manhã eu te convido a fazer isso. Deus quer te usar para você transbordar no seu próximo. Deus quer te usar para que o seu caminho possa fazer diferença na vida de alguém. Deus quer te usar para que você seja a ponte entre Cristo e o coração do seu próximo. Seu coração precisa estar firmado em Deus. Um coração que confia em Deus, que vive desafios, mas que sabe que a sua luta será vencida porque Deus é maior do que qualquer circunstância. Esse é o Deus que você deve servir. Se coloque de pé, por favor. Existem histórias que machucam demais a nossa vida. Existem histórias que ferem o nosso ser. E às vezes a gente fica preso a essa história. Chega. Diga ao seu coração, chega. Viva o novo de Deus.
Viva um novo momento com o Senhor. Enche o coração de Deus com alegria. E o seu coração será fortalecido nele. Talvez o seu casamento não esteja lá essas coisas. Eu creio no Deus que restaura casamentos. Talvez o seu negócio já não esteja tão bem quanto você planejou, lutou, sonhou. Eu creio no Deus que restaura negócios. Eu creio no Deus que, assim como Ele já fez nessa igreja, pega diagnósticos e mostra para a ciência que Ele é soberano e a palavra é dele. Eu creio nesse Deus. E talvez o seu milagre ainda não chegou. E está tudo bem. Está lá no forno. Deus já está preparando. Então abre o teu coração, feche seus olhos nessa manhã. Eu queria orar por você que está com seu coração tão machucado, você está achando que não está conseguindo passar dessa fase do luto. Eu queria que você falasse para o Senhor: Senhor, não está dando mais sozinho, não estou conseguindo mais. Eu quero viver uma nova fase, eu quero viver um novo momento. Eu queria convidar você a estar aqui na frente. Quero orar pela tua vida e profetizar sobre a sua vida que essa fase do luto acabou. Você vai dar um novo passo nessa manhã. Você vai dar um novo realizar para a sua vida. E não apenas isso, o seu coração será fortalecido para abençoar outras vidas. Eu quero orar por você, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você e eu vou profetizar sobre a sua vida que essa fase acabou. 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 Chega de falar: olha, eu não aguento mais. Não aguenta mais mesmo não, passa para outra fase. Deus tem promessas para a sua vida e Ele vai realizar em nome de Jesus. Quero chamar os pastores aqui para estar orando por essas pessoas. Sabe, Deus falou muito forte no meu coração nessa manhã. Muito forte no meu coração nessa manhã. Essa palavra também é para mim. E eu quero que você determine no seu coração: eu vou entrar nessa nova fase. O Senhor está aqui hoje para fortalecer o teu coração e falar: olha, não temas, eu sou contigo. Eu te sustento, eu te ajudo. Eu vou te fortalecer nessa caminhada. Eu vou sustentar os seus braços. Eu vou reanimar o seu ânimo e você vai seguir em frente. É tempo agora de você sair da fase do luto e entrar na fase da entrega. Entrega agora o seu coração aos pés do Senhor. Fala: Senhor, está aqui. Se eu fiz algo que te feriu, está aqui, Senhor, me perdoa. Se tem algo que eu preciso fazer, eu estou aqui agora aos seus pés. Eu estou aqui diante do Senhor, entregando meu coração a Ti. Senhor Deus, eu estou aqui entregando porque o Senhor sabe da minha história. O Senhor sabe de cada dia, Senhor Deus, que eu acordo e me pergunto por quê. Oh Deus, me levanta, Senhor Deus, para que eu possa ser bênção na vida do meu irmão. Senhor Deus, me levanta porque eu sei que Tu tens um plano na minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo a fazer. Não há uma sentença para a minha vida. A sentença que há na Tua palavra para a minha vida é que o Senhor tem vida e vida em abundância para mim. Oh Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós deixamos para trás, Senhor Deus, todo choro. Nós deixamos para trás, Senhor Deus, todo peso. Senhor Deus, tudo aquilo que tem tentado parar a nossa caminhada,
tudo aquilo que tem amarrado as nossas mãos. Senhor Deus, nós dizemos na manhã, Senhor, existem muros a serem construídos. Eis-me aqui, Senhor Deus. Eis-me aqui, me levanta, Senhor Deus. Fortalece os nossos corações. Nos dá um novo ânimo, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que o inimigo use, Senhor Deus, as circunstâncias contra nós. Não existe mais o meu problema. Existe o meu Deus lutando contra esses problemas. Levanta-nos, Senhor. Levanta o nosso coração. Levanta, Senhor Deus, corações com amor sobrenatural. Levanta corações, Senhor Deus, que se compadece, Senhor. Oh, Jesus. Fala com o Senhor nessa manhã. Ele te cura nessa manhã. Ele restaura a tua fé. Ele restaura o teu coração. Você vai viver uma nova fase, uma nova história. E o rei vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Você vai viver um novo momento com Cristo. Fortalece a sua vida nele, somente nele. Se apegue ao coração do Pai. Oh, Jesus, ouve os corações essa manhã, Jesus. Cura os corações da mágoa. Cura os corações, Senhor Deus, do medo. Cura os corações, Senhor Deus, da incerteza. Traz a tua palavra viva aos corações, Senhor Deus. Uma nova história, Senhor Deus. Um novo momento para cada um deles. Ele tem para cada um de nós. Tu és fiel, Senhor Deus, para completar a tua obra sobre as nossas vidas. Nós cremos em Ti e descansamos em Ti, Senhor Deus. Entrega o teu coração, Senhor Deus. Aleluia.